Esta é a referência bibliográfica que nós vamos usar na disciplina Estruturas de Madeira. Basicamente, a norma, né, NBR 7190, essa norma é de 1997, ela já está bem desatualizada, né? Já teve até um projeto de revisão dessa norma, acho que de 2012, mas ele não chegou a ser finalizado, né? Então, a norma que a gente tem, que ainda está em vigor para estruturas de madeira, é essa norma mesmo de 1997. Nós vamos usar também o livro do Walter Fayel, né, de estruturas de madeira, e a apostila, basicamente, alguns capítulos da apostila que eles adotam lá do UFMG, a versão de 2011 que eu tenho. Então, começando aqui sobre as estruturas de madeira, nós temos algumas vantagens da madeira como um material de construção, comparando aí com concreto, aço, entre outros materiais. Então, a principal vantagem da madeira é que ela apresenta elevada resistência à tração, tanto tanto para tração quanto para compressão. Aqui nós temos essa tabela é da norma, né, NBR 7190, para madeiras aqui nativas e de reflorestamento. Então, aqui nós temos valores, por exemplo, de resistência à compressão do eucaliptus. Vocês podem ver aqui, ó, que tem eucalipto aqui que tem resistência à compressão em torno de 62 MPa. O concreto, né, a gente sabe aí que o concreto tem resistência, concretos aí normais, em torno de 30, 40 MPa. Então, você pode ver que o eucalipto, que às vezes é uma madeira até que a gente considera que não é de tão boa qualidade, tem uma resistência à compressão aqui maior que a resistência do concreto. E resistência à tração muito mais elevada do que o concreto, porque o concreto a gente sabe que ele tem baixa resistência à tração, então que valores bem maiores. Aí outras espécies como a maçaranduba, que é o paraju, né, que é muito utilizado aí para estruturas de cobertura, tem uma resistência à compressão bem mais elevada, 82,9 de compressão e 138,5 MPa de tração, além de outras espécies que estão listadas aqui, né? Aqui o pinus e o pinheiro do Paraná, que são madeiras desculpa, são coníferas, né? Também aqui, né, da ordem aí do concreto, 40. Outro ponto muito importante que a gente tem em relação à madeira, que a vantagem, ela tem uma elevada resistência tanto para compressão quanto para tração, e ela tem um baixo peso próprio. Quando a gente analisa dessa forma, a gente observa que ela tem valores aí muito melhores do que o concreto e do que o aço. Do que o concreto, a gente observa que a madeira em si já tem uma resistência maior do que o concreto, né? Então, aqui a madeira tem resistência aqui da ordem, né, de 30 a 110 MPa, né, a tração, 30 a 60 MPa aqui no caso a compressão, e o concreto aqui em torno de 40. Mas a gente viu na tabela anterior que tem espécies que têm valores acima desse aqui. Só que como a madeira tem um peso específico muito menor do que o concreto, né? O peso específico da madeira é cerca de 3 vezes menor que o peso específico do concreto. O peso específico do concreto armado é 2,5 quilos, 2,5 toneladas por metro cúbico, né? E o concreto simples, 2,4 toneladas por metro cúbico. Então, a madeira aqui é o peso específico bem menor. O aço é muito mais pesado ainda do que o concreto, né? O aço tem um peso aqui de 7,85 toneladas por metro cúbico. Então, a madeira aí chega a ter um peso 8 vezes menor do que o aço. Então, quando você pega a resistência e divide pelo peso, que seria aqui um índice de resistência, a gente tem que o índice de resistência para madeira, tanto para tração e compressão, tem valores aí muito maior do que do concreto e do que do aço, né? Porque ela tem mais resistência, vamos dizer assim, por quilo de material. É como se a gente fizesse essa análise. Uma outra vantagem da madeira é a questão dela ser um material que é um bom isolante térmico, né? Aí a gente tem duas condições aqui. A
condutividade térmica, que seria quanto maior a condutividade térmica, né, o material é um bom condutor, ele é um isolante ruim, vamos dizer assim. Porque a condutividade térmica é a velocidade com que o calor se transporta pelo material. Então, se ele tem um índice de condutividade térmica elevado, ele não é bom isolante. Agora, um material, para ser bom isolante, ele vai ter que ter uma baixa condutividade térmica, né? Um valor baixo aqui desse coeficiente. A expansão térmica seria dilatação, mas em geral, para as temperaturas que a gente tem, né, usuais, praticamente não altera aí essa questão da dilatação na madeira. Então, aqui, para vocês entenderem, esse aqui seria o coeficiente de condutividade térmica, né? Então, o alumínio aí, ele é um bom condutor, vamos dizer assim, mas ele não é bom isolante, vamos colocar dessa forma, aí vai caindo aqui a condutividade térmica. A madeira aqui tem em torno de 0,12 o coeficiente, né? Então, é bem baixo, mas os materiais isolantes mesmo, que, né, tem esse efeito aqui mais acentuado, vamos dizer assim, que são bons isolantes, tem esse coeficiente ainda mais baixo, 0,04. Então, o que acontece? O uso de madeiras em regiões frias está associado à retenção de calor no ambiente. E já para regiões de clima quente, acontece o contrário, né? O seu uso visa uma menor absorção de calor para o interior das construções. Mais uma vantagem da madeira é o baixo consumo de energia. Nessa tabela aqui, a gente tem o consumo de energia por alguns materiais de construção, né? No caso concreto e do aço, a madeira consome pouquíssima energia para sua produção, porque é um material que já nasce pronto, né? Ela já está pronta da natureza. Você vai ter que... A energia que você vai gastar é para cortar a árvore, né? Transformar ela nas peças que você precisa, o transporte, etc. Agora, materiais como o cimento, né, aqui no caso, considerando o concreto, o cimento e o aço, consomem muito mais energia, porque eles têm um processo de produção altamente poluente, né, e irreversível. Aí envolve questão de devastação ambiental para retirada da matéria-prima. E além disso, né, a produção aí de aço e de concreto demanda um intenso processo industrial que envolve um alto consumo de energia. A produção desses materiais, né, cimento e aço, envolve aí a questão da queima, né, em alto forno, e isso aí demanda muita energia para realizar esse processo, além de gerar grande poluição ambiental. Então, associada essa questão da madeira ter um baixo consumo de energia para sua produção, ela também é um material que tem baixo impacto ambiental. Então, aqui nós temos, por exemplo, a questão do cimento, da fabricação de cimento. Você tem a extração de calcário, de argila, né, para a produção de cimento, que degrada muito o meio ambiente, gerando um grande impacto ambiental. Aqui tem, por exemplo, mostrando uma mina aí de extração de calcário para produção de cimento. Isso gera um grande impacto na natureza. A fabricação do aço, por exemplo, envolve aí esse processo industrial com queima, que emite gases aí, né, durante a queima, a própria retirada de material, retirada do mineração aí do minério de ferro, etc., também gera um grande impacto ambiental. Então, são materiais que usados na construção civil, mas que a produção deles gera muito impacto. Há uma devastação ambiental para a retirada de matéria-prima, né? Conforme eu comentei, retirada de minério de ferro para a produção de aço e calcário para a produção de cimento. Demanda aí um processo industrial muito grande, que envolve alto consumo de energia e gera grande poluição ambiental. E a madeira, né, a gente vê que ela praticamente não gera nenhum impacto ambiental, né, nenhuma devastação ambiental, principalmente se você utilizar um tipo de reflorestamento adequado, né, que a gente mostrou questão aqui de reflorestamento, por exemplo, de eucalipto e de pinos, né. Hoje existem tipos de reflorestamento apropriados aí, que geram menos impactos, vamos dizer assim. Mais uma vantagem da madeira, a questão da beleza arquitetônica, né? Aqui peças curvas aqui com madeira laminada colada, né? Mostrando aqui detalhes.
construções mais simples, aqui até questão mesmo, né? Mesmo que você não utilize a madeira como estrutura, mas você pode utilizar como material de acabamento, né? Que fica um visual muito bonito na construção. Mais uma vantagem, esse caso aqui é uma vantagem, mas também pode ser visto como desvantagem, que é a questão da resistência ao fogo versus a combustibilidade. Muitos podem colocar que o fato da madeira ser um material combustível é uma desvantagem para ela, mas outros podem alegar que ela, apesar dela ser um material combustível, ela possui resistência ao fogo. Então, apesar da madeira pegar fogo, né, ela ser um material combustível, ao contrário do aço e do concreto, ela possui algumas vantagens. Porque o aço, por exemplo, né, quando o aço está submetido a elevadas temperaturas, ele perde rigidez e a resistência. E o concreto também, quando está submetido a elevadas temperaturas, né, na situação de incêndio, ele vai se fragmentar e no caso do concreto armado, ele vai soltar a camada de cobrimento, que é o que protege o aço. Aí o aço do concreto armado ficando exposto, ele vai perder resistência, vai perder rigidez e pode causar ali o colapso da estrutura. As peças de madeira, quando são expostas ao fogo, elas formam uma camada superficial de carvão, que essa camada acaba inibindo o processo aí de transmissão aí do fogo, né? Acaba que essa camada funciona como um isolante, impedindo a saída de gases inflamáveis e também impedindo aqui a propagação de calor para o interior da seção transversal. Isso resulta aí num aquecimento e degradação do material com velocidade menor. E assim confere aí, possibilita uma melhor capacidade de sustentação das cargas da edificação, porque essa parte aqui que não foi queimada continua resistindo. Então, numa situação de incêndio, a madeira pode suportar o efeito da elevada temperatura por mais tempo do que o concreto e o aço. E isso é uma condição boa para a segurança, porque se você tem mais tempo ali que a estrutura suporta sem colapsar, nessa situação de incêndio, então você tem mais tempo para esvaziar a edificação, questões de segurança ali. Dessa forma, a madeira acaba sendo vantajosa. Então, só para vocês terem uma noção, isso aqui é um experimento que fizeram, né? Então, tem vigas aqui circulares de madeira e tinham aqui vigas de aço, né? Perfil I aqui apoiadas nessas vigas de madeira. Então, diante aí de altas temperaturas, a madeira tem mais resistência do que o aço. Aqui a gente observa que as vigas de madeira que foram submetidas a um incêndio muito severo sofreram uma redução na seção, mas elas ainda mantiveram sua capacidade de resistência e suportaram o seu peso próprio, né, além de suportar aqui o peso das vigas de aço. E as vigas de aço entraram em colapso, né, perderam a rigidez aqui, essas vigas se deformaram, além de perder a resistência. Então, em uma situação de incêndio, apesar de propagar o fogo, a madeira pode suportar sua ação em alta temperatura por um tempo mais. Agora a gente vai falar um pouquinho das desvantagens, vou falar um pouco das desvantagens da madeira. A principal desvantagem é a questão que a madeira que tem as suas propriedades alteradas aqui em relação a variações da umidade. Então, esse gráfico, ele mostra que no eixo X aqui está a variação da umidade da madeira, desde a madeira totalmente seca de 0, a madeira aqui com 50% de umidade e o valor da resistência à compressão. Então, a gente observa que se a madeira está verde, né, madeira úmida, vamos dizer assim, ela tem uma redução na sua resistência à compressão. Ou seja, quanto menor for a umidade da madeira, maior a resistência à compressão. Então, a madeira totalmente seca, que seria 0% de umidade, ela apresenta maior resistência. A gente observa que aqui, ó, entre 20 e 30 graus, a gente tem um ponto aqui que a gente chama ponto de saturação das fibras,
que a partir desse ponto você pode ir aumentando aumentando a umidade e não altera a resistência. Então, a influência aqui do teor de umidade na propriedade de resistência da madeira é até o ponto de saturação das fibras, né? De 0 a 25 graus, vamos colocar assim, intermediário. A partir desse ponto, não sofre alteração na resistência às variações na umidade. Como resolver esse problema, né? A questão de ter um controle da umidade e a secagem adequada da peça, né? Para que ela se aproxime aqui. Na verdade, aqui a gente vai ver que o ideal é se aproximar aqui da umidade de equilíbrio, que é em torno de 12%. Outra desvantagem da madeira é a questão aqui da retração, que ocorre aqui devido a variações aí no teor de umidade, né? Então, essa questão da secagem da madeira, ela gera retrações e distorções diferentes dependendo da direção que você analisa. Aqui, por exemplo, podemos considerar que é uma direção tangencial, né? Que o corte da peça foi feito aqui tangente ao anel de crescimento e ela se deformou mais. Aqui, uma direção radial, já tem uma deformação um pouco menor. Na direção longitudinal, vocês vão ver que no sentido da árvore, do sentido de crescimento da árvore, né, que é o longitudinal, a questão aqui da retração em função do teor de umidade da madeira, essa também é uma desvantagem da madeira. Então, aqui nesse gráfico nós temos o aumento aqui no eixo X, né, do teor de umidade e os valores de retração em percentual. Então, aqui a gente observa que acima, que é em torno aqui dos 30%, praticamente não tem retração, é muito pequeno esse valor, né? Chegando até a zero aqui, ó, em retrações, em umidades maiores aqui que 35%. Então, quer dizer, se você tiver uma peça de madeira com 50% de umidade, aí você secou essa peça para 35%, não aconteceu nada em termos de retração. Então, a partir desse valor aqui de 35, se você continuar secando, né, que é próximo aqui ao ponto de saturação das fibras que a gente fala, é que você vai conseguir ver o efeito mesmo da retração. Então, a gente observa que a madeira ela vai ter maior retração aqui na direção tangencial, é o que a gente já tinha comentado na figura anterior. Depois vem na retração radial e a retração axial, que seria no sentido do comprimento da peça, né, o longitudinal, praticamente não tem retração nenhuma, aqui 1%, nem 1% aqui, praticamente zero. E tem uma característica interessante dessas retrações, da tangencial, da radial e da axial, se você somar esses três valores, dá praticamente o valor da retração volumétrica. E isso é interessante se matematicamente você consegue provar isso, né? Até quando vocês estudam lá na resistência dos materiais, expansão volumétrica, que acho que é dentro da lei de Hooke generalizada, vocês chegam nessa demonstração aqui, que se você somar as três retrações, né, a gente chama lá de, acho que é ε1, ε2, ε3, é igual. Então, por toda essa questão da variação, né, das retrações aí em função do teor de umidade, gera esses problemas aqui de secagem da madeira. Então, esses defeitos de secagem, né, isso acaba prejudicando a estética, a durabilidade e até a resistência da peça. Então, aqui a gente tem a arqueadura, que é o encurvamento aqui na direção longitudinal, né, do comprimento da peça. Tem encurvadura, que vai ser curvado aqui na largura da peça. Encanoamento, que é no sentido aqui tangencial, né, que ocorre essa retração. Torcimento, entre outros aqui, né, defeitos. Aqui eu citei só algum. Aqui no caso, para minimizar esses problemas, esses defeitos, teria que ser um processo de secagem, né, feito corretamente, e o corte adequado também pode minimizar esses defeitos. Uma outra desvantagem, né, outra desvantagem é a questão da deterioração, né, a madeira é facilmente aí atacada por
agentes biológicos, né, mofos, cupins, fungos, etc. E produtos químicos também e tal. Aí tem certas espécies que são mais resistentes. Então, essa questão da deterioração da madeira vai depender de cada espécie, né? Algumas espécies são muito resistentes, né? Algumas espécies você não vai ter ataque de cupim na madeira, por exemplo, igual outras que são muito vulneráveis a esses ataques. A heterogeneidade é uma também desvantagem da madeira. Que é um material heterogêneo, né? É um material que não tem uma distribuição uniforme de matéria. Então, aqui vocês observam, né, pelo destaque aqui, que a madeira não tem a matéria uniformemente distribuída. Aqui vocês podem ver que tem uma casca, tem a parte que é o cerne, que tem uma consistência diferente do albuno. Você tem vazios na madeira, por exemplo, trincas. Vocês têm esses nós, que é um outro tipo de material. Então, aqui não está homogêneo essa distribuição aqui de matéria nessa peça, né? Aqui vocês têm falhas aqui, ó, furos. Então, tem esse problema da madeira ser heterogêneo. E essa heterogeneidade, muitas vezes aqui, são defeitos, né? Devido a defeitos mesmo da peça, como nós, veios, trincas, vazios, etc. Outra desvantagem é a questão da anisotropia. As propriedades da madeira variam de acordo com a direção que você está analisando. A gente já observou isso para a retração, né? A retração tangencial é maior do que a retração radial, que é maior que a retração longitudinal. Então, por essa questão da madeira ser anisotrópico, a gente identifica 3 eixos aqui da madeira: o longitudinal, que é o sentido do comprimento da árvore, o tangencial, né, e o radial. Em relação à resistência, a gente tem que a resistência paralela às fibras, que seria que a força agindo no sentido longitudinal, ela é 4 vezes maior do que a resistência transversal, né? Que seria a força agindo aqui no sentido radial ou tangencial, que a gente chama resistência aí normal às fibras. As madeiras, elas são classificadas aqui em 2 gêneros, né? Que são as gimnospermas e as angiospermas. Então, dentro das gimnospermas, que são as árvores mais simples, né? Quando a gente estuda lá na biologia, elas não apresentam frutos, elas têm plantas com sementes não envolvidas por fruto. E aqui folhas, né, em formato de agulha. Então, a gente tem aqui, né, nesse reino, as coníferas, né, que a gente tem aqui a araucária angustifolia e o pinus. Então, o pinus aqui é uma espécie muito usada para a construção civil. Então, essas coníferas, elas são conhecidas como madeiras moles, softwood. E os exemplos mais clássicos aqui na construção civil seriam essas 2 espécies aqui, a araucária angustifolia e pinus. Então, aqui dentro ainda da classe das coníferas, só para a gente ver a ordem de resistência dessas madeiras, então aqui é a tabela da norma NBR 7190 para as madeiras coníferas de reflorestamento e nativas, né? Então, aqui o pinheiro do Paraná, ele tem resistência que é compressão paralela às fibras FC0 aqui da ordem de 40 MPa e resistência à tração de 93 MPa. Então, aqui alguns tipos de pinos, né? A gente sabe que o pinus é uma madeira que a gente considera ela de baixa qualidade, mas que vocês podem ver que ela tem valores aqui até elevados de resistência à compressão, né? Pode ser aí valores próximos à resistência do concreto. O problema do pinus é que ela tem baixa durabilidade. Ela é atacada facilmente aí por cupins, né? As angiospermas, que são árvores, né, mais complexas, são árvores evoluídas,
já possuem caule, raiz, folhas, flores e frutos. Então, nessa a classe aqui das angiospermas, a gente vai ter as monocotiledôneas, que se dividem aqui em palmas e gramíneas, pensando aqui em utilização para construção civil. E temos as dicotiledôneas, que são já as madeiras mais evoluídas, né? As madeiras duras, a hardwood. Então, aqui, né, temos as palmeiras, o bambu aqui, que é uma madeira que está sendo muito, pode ser considerada uma madeira, né, que está tendo um crescimento muito grande aí, em sua utilização aqui como material estrutural. Ele é um tipo de gramínea. E aqui outros, né, algumas dicotiledôneas. Dicotiledôneas a gente tem várias, né, maçaranduba, jatobá, sucupira, eucaliptos, etc. Então, as dicotiledôneas são conhecidas aí como hardwood. Então, só dando um pouquinho mais de atenção aqui ao bambu, né, que é uma gramínea, por que que ele tem se tornado um material vantajoso aí na sua utilização? Ele é um material milenar, né, ele é utilizado em muitos países, em países orientais como China e Japão. Ele é bastante utilizado para construções. Aqui a gente tem uma casa que foi construída na China aqui toda de bambu, pontes de bambu, outras estruturas muito bonitas aqui feitas de bambu. Ele possui flexibilidade, né, que a gente vê estruturas curvas aqui feitas, né, com bambu. Possui leveza e resistência, elevada resistência. Uma grande vantagem de se investir nesse material é que ele tem um crescimento muito rápido. Pode ser feito um corte aí com até 3 anos, e ele pode crescer cerca de 21 centímetros por dia, e pode ter uma altura máxima aí de 15 a 30 metros já nos primeiros 6 meses. Então, ele apresenta aí um baixo custo, né, de produção, elevada resistência, e ele também possui um elevado índice de resistência, que é a propriedade que a gente viu no início, porque como ele tem uma boa resistência e ele é muito leve, então isso gera um elevado índice de resistência, ou seja, ele tem mais resistência por quilo de material, vamos dizer assim, porque ele é um material leve. Suporta aí cargas dinâmicas, é renovável, e o Brasil aí possui uma das maiores reservas de bambu do mundo. A questão da constituição, a composição orgânica aqui das madeiras, né? Então, a madeira basicamente é composta de celulose e lignina. E essa constituição que é responsável aí pelas diferenças nas características físicas e mecânicas de espécie para espécie, né? O que vai gerar aí anisotropia e heterogeneidade da madeira. Então, a celulose e a lignina são responsáveis por todas as propriedades da madeira. A celulose é o que dá resistência à madeira, né? Que constitui aí a estrutura de sustentação das paredes, das células. E a lignina é o que cola as células, vamos dizer assim, é o que liga o material aglomerante que liga as células umas às outras. Então, a lignina é o que vai garantir aí a resistência da madeira. Então, essa aqui é uma estrutura macroscópica da madeira, né? A gente já viu isso aqui em um slide anterior, né? Que mostra aí que tem diferenças na estrutura da madeira quando se analisa aqui o tronco, né? Então, a gente tem uma parte mais externa, que é a casca, né? Que tem o objetivo aí de proteger a árvore, né? Contra os agentes externos, né? Que é essa casca. Essa parte interna aqui, ela é o veículo de transporte da seiva elaborada, e que seria a parte viva. A parte externa é morta e denominada cortiça. Não apresenta aí, vamos dizer assim, interesse como material de construção, e pode ser aproveitada como material de acabamento, material aí para isolamento térmico, acústico. Aqui é o câmbio, né? Tá indicado aqui essa camada mais fina, né? E está entre a casca e o lenho. Basicamente, a gente não consegue identificar essa diferença do câmbio e da casca aqui do lenho a olho nu. É o tecido vivo. Se você cortar aqui, então, essa parte aqui do câmbio, né?
você vai produzir a morte da árvore e a partir desse câmbio aqui que são gerados os anéis de crescimento. E esses anéis de crescimento, nesses círculos, que a gente identifica as três direções principais, né? Longitudinal, tangencial e radial. O alburno, que né, o cerne mais o alburno é o que forma o lenho aqui da árvore, né? Então, o alburno é o mais externo, ele tem células vivas, ele é menos denso, mais permeável e menor resistência, né? Essa parte mais externa. E ele tem, porque ele é vivo, né? Ele tem em sua constituição materiais nutritivos, amidos, açúcares, e por isso ele atrai mais insetos e fungos, né? Apodrecedores. Mas como ele é menos denso do que o cerne, que é a parte mais interna, ele facilita a aplicação aí de resinas e outros materiais aí para fazer o tratamento. Agora, o cerne, né, que é a parte mais interna, que é formada aqui a partir do alburno, vamos dizer assim, ele é formado a partir da alteração do alburno, ele já é formado por células mortas. E ele tem como função resistir mesmo aos esforços que solicitam a árvore. Comparando com o alburno, ele apresenta maior peso, maior dureza, mais compacto, mais resistente e tem maior durabilidade em relação ao alburno. E dessa forma, né, porque ele é mais denso, mais compacto, ele é mais resistente também ao ataque de insetos e dos fungos. Mas ele tem um problema que ele é menos permeável. Então, se for aplicar algum produto aí para tratamento, é mais difícil de fazer essa aplicação. Os raios medulares, que fazem a ligação aqui entre essas camadas, né? E tem um efeito aqui de amarração transversal, inibindo aqui a retratilidade da madeira. A medula, né, que é o centro aqui, que é uma partezinha escura, né, um miolo central aqui escuro, ela constitui aqui um defeito na peça. Dando sequência, a gente vai ver aqui quais os produtos que a gente tem de madeira. Então, a gente vai começar dos produtos mais simples, né, com menos processos industriais aí na sua fabricação, até os produtos mais industrializados. Então, esse aqui é o mais simples dele, que é a madeira roliça, né? Basicamente, só retira a casca e corta aqui dos tamanhos padronizados aí, né? Que trabalham aí com peças como postes, como pilares, etc. Aqui a gente pode ver essas chapinhas coladas aqui, são chapas para evitar a rachadura, né? São dispositivos anti-racha, conectores anti-racha, que tem como objetivo, durante a secagem, inibir as rachaduras nas extremidades aqui das toras. A produção de madeira, então, a gente tem aqui esse processo de falquejamento, que consiste aqui em cortar a árvore, né? Corte aqui de costaneiras, vamos dizer assim, que são as partes laterais da árvore para formar uma seção quadrada ou retangular. Então, essas partes laterais aqui é como se constituíssem perdas. Aqui a gente chega num ponto interessante que pode pensar, qual que é a maior peça que eu consigo obter aqui inscrita num círculo, né? Considerando que a tora de madeira ela tem um diâmetro circular. Então, a maior área que eu consigo incluir aqui, inscrever, né, num círculo, seria a seção quadrada. O B, então, né, a base aí do quadrado seria a diagonal aqui, raiz de 2, né? D, raiz de 2. Então, aqui, para eu saber, né, seria o diâmetro vezes raiz de 2. Um outro parâmetro que a gente pode pensar além da área, pensar aqui na questão da flexão, a peça que possui o maior momento resistente. O momento resistente é o W, ele seria o momento de inércia da peça dividido pelo Y, né, que é a altura da linha neutra, que vocês aprendem lá na resistência dos materiais. Nesse caso,
o maior W, ele vai gerar uma peça retangular que você vai inscrever aqui dentro do círculo. E ele vai ter essas relações aqui, né? Como é uma peça retangular, vai ter uma base de 0,58D e uma altura de 0,82D. No livro do Walter Faio tem a demonstração de como isso é feito. Aqui, né, peça de maior momento de inércia, a gente usa lá os conceitos de cálculo 1 para achar o máximo da função e chegar a essas relações aqui. Mas no livro tem essa demonstração, depois quem quiser olhar lá como... Outros produtos aqui de madeira, madeira maciça, vamos dizer assim, né? Madeira serrada. Aqui, então, aqui só para ter ideia aqui de alguns valores, né? De prancha, pranchão, caibros, que a gente vai trabalhar com essas unidades aqui, ó, 5 por 6 centímetros. Aqui tudo tá em centímetros, viu? Pilares aí quadrados, vigas de madeira, ripas, tábuas, que são os produtos mais usuais de madeira. Isso aqui depende muito da região, né, do comércio, porque de certa forma, às vezes você pode ter peças aqui, é só para ter uma noção de padrões de dimensão, mas a gente pode ter peças aqui em outras dimensões variadas. Então, nessa questão aqui da produção de madeira serrada, né, a gente viu lá alguns tipos, a gente tem esse processo aqui que é o desdobro, que é o processo mesmo de produzir aquelas tábuas, né, de madeira, vamos dizer assim. Então, a gente basicamente tem 3 tipos de desdobro, né? Esse aqui é o mais simples, é o desdobro radial, desculpa, é o desdobro tangencial, que tá aqui com a letra A, né? Que peças paralelas aqui, né? Inteiras aqui de lado a lado do tronco. Esse é um desdobro mais simples, né? Mais fácil, produz peças com um melhor desenho, mas produz aqui peças com melhor desenho, um maior rendimento, mas as peças são de pior qualidade, que a gente viu que na direção tangencial é que a peça apresenta maior retração. Então, essas peças aqui, quando a árvore é cortada dessa forma, as peças vão tender a ter maiores empenamentos, maiores defeitos durante a secagem. O desdobro radial, apesar de ser mais complexo, né? Porque você corta a peça aqui no sentido do raio, vamos dizer assim, né? No sentido radial, tem peças de melhor qualidade, menor empenamento e diminui aqui os defeitos aqui provenientes da heterogeneidade, mas de certa forma é um processo aqui mais complicado de ser feito e não aproveita tanto a peça, né? Não tem um rendimento tão bom aqui da tora. Esse aqui é um desdobro misto, né? Seria algo entre os dois. Então, aqui você vai ter peças aqui com qualidade. Foi apresentado os produtos de madeira serrada e agora eu vou apresentar alguns produtos de madeira industrializada. No caso aqui das madeiras industrializadas, a gente tem aqui algumas melhorias nas suas propriedades. Por exemplo, a gente vai ter maior homogeneidade, maior isotropia no comportamento da madeira, tanto físico quanto mecânico. A possibilidade aí de usar um tratamento mais efetivo, principalmente em relação à questão da durabilidade, né? Por exemplo, aqui no caso de materiais aqui formado por fibras que são reaglomeradas, essas fibras elas podem ser tratadas antes de fazer aqui a prensagem aqui do material, mesma forma que as lâminas de madeira. Você também você pode melhorar uma determinada característica específica, por exemplo, diminuindo a retratilidade, tendo uma massa específica menor ou maior, se for o caso, e a questão também de melhorar as resistências. Uma outra vantagem da madeira industrializada é que você pode ter produtos aqui de quaisquer dimensões, né, de grandes dimensões, que são adequados aqui à construção industrializada, construção modulada, construção pré-fabricada. E essa questão das dimensões é uma limitação que você tem na madeira maciça, madeira serrada. E uma vantagem também bastante interessante que você pode aproveitar praticamente todo o tecido lenhoso aqui da árvore, né? Como aqui, por exemplo, que se utiliza fibras, que se
se utiliza lâminas, você tem um aproveitamento. Conhecendo um pouco aqui de cada tipo aqui de madeira industrializada, pelo menos as principais que são utilizadas para a construção civil, o compensado, né, que é uma madeira muito utilizada, principalmente aqui no caso de formas, ele é um tipo de material composto de várias lâminas que são unidas entre si com adesivo ou cola, e essas lâminas elas são posicionadas com a direção entre uma lâmina e outra perpendicular às fibras, né? A disposição das fibras são perpendiculares em relação de uma lâmina à outra. Isso dá uma alta estabilidade para o compensado e uma resistência mecânica uniforme, né, em qualquer direção, porque aqui é como se o material estivesse trabalhando aqui de forma isotrópica. A quantidade de lâminas é sempre um número ímpar, de forma que uma lâmina compense a outra. Um fato interessante do compensado, como as lâminas são posicionadas com as fibras perpendiculares umas às outras, o compensado não racha, né? Ele não tem um alinhamento das fibras de madeira, então você não consegue rachar essa peça. É bastante utilizado na fabricação de móveis diversos, prateleiras em geral. Tem uma resistência considerável, então também pode ser usado em forros, pisos, portas, tapumes para obras e formas também para as estruturas. Seguindo nessa questão das madeiras industrializadas, nós temos aqui as chapas de HDF, High Density Fiberboard, seria chapas de fibras aqui de alta densidade. Esse material, né, são chapas duras aqui, elevada densidade, que são obtidos pela aglomeração e aglutinação de fibras, né, em uma prensa, que são prensadas com alta temperatura e pressão, e confere dessa forma uma alta densidade para a peça. Esse material aqui, se tiver uma espessura mais fina, ele pode ser curvado, né, trabalhado em curvaturas. Na engenharia, esse painel é utilizado aí em divisórias de cômodos, portas, pisos laminados, etc. Um outro tipo de madeira também bastante utilizado é o MDF, que é Medium Density Fiberboard. No caso, né, chapas de fibras aí de média densidade, o outro eram chapas mais pesadas, né? Agora aqui uma densidade média. É produzido também com fibras de madeira aglutinadas com resina termofixas, com ação conjunta também de pressão e temperatura, que vai resultar numa chapa maciça, né, de composição homogênea e de alta qualidade, elevada qualidade. Na construção civil, né, eles são utilizados aí em pisos finos, portas divisórias, rodapés, balaústres, batentes, e também é muito utilizado aí na indústria moveleira. Outro tipo, chapas de MDP, os que a gente viu anteriormente, né, o MDF e o HDF eram chapas de fibra, esse aqui já são chapas de partículas, né, colocando dessa forma, são elementos maiores, né. São formadas, então, a partir aqui de partículas prensadas com média densidade, né, esse tipo aqui de chapa. Vocês observam que, nesse caso, as partículas são classificadas e separadas por camadas. Então, as mais finas ficam aqui na superfície e interna ficam as partículas mais grossas, maiores, né? Então, por isso é um material estruturado, ele é mais estruturado que os outros. Possui uma resistência elevada, principalmente a fricção, né? É utilizado também aqui na indústria moveleira. Mas aqui dá para você ver claramente a diferença, né? Que tem fibras maiores internamente e as fibras menores aqui, as partículas menores, né? Desculpa, partículas menores aqui externamente.
Então, aqui, para a gente ver a diferença, né, do que eu falei do MDF com o MDP, né? O MDF, a distribuição aqui das fibras é uniforme. Aqui no MDP são partículas, né? Seriam fibras maiores, vamos dizer assim, pedaços maiores. A distribuição já não é uniforme, né? No centro tem partículas maiores, nas extremidades partículas menores. Então, a gente viu, né, chapas compostas por fibras, por partículas, e agora as chapas aqui formada por lâminas, né, de madeiras coladas. Vamos colocar dessa forma, Oriented Strand Board. São pedaços de madeira, né, lâminas orientadas em camadas aqui, vamos dizer, né, na verdade o nome correto não seria nem lâminas, seriam tiras, né, de madeira orientadas. São dispostas aqui em uma mesma direção, né, sempre que vai estar paralelo às fibras. Coladas, elas são coladas e prensadas a elevada pressão e temperatura. É um material rígido, estável, com boa resistência mecânica, resistência à umidade e a impactos físicos. Esse tipo aqui de placa, chapa USB, é muito utilizado nas divisórias, né? Fechamentos de estruturas aí de wood frame e até no steel frame também, né? Para estruturas aí de aço. Todos esses materiais que foi mostrado anteriormente, essas chapas, são mais materiais aí para divisórias, acabamentos, não são materiais usados assim, tão usados para estrutura de madeira, né? Para vigas, para pilares, para elementos aí de piso, sustentação do piso, etc. Então, agora nós vamos ver os produtos mesmo que são utilizados para estrutura de madeira. Então, nós temos a madeira laminada cruzada, né? Cross Laminated Timber, a CLT. Ela é produzida similar ao compensado. São lâminas de madeira coladas aqui em camadas perpendiculares, com as fibras dispostas perpendicularmente. E essas placas podem ser utilizadas como paredes e até como estrutura mesmo, como elemento estrutural, como vigas, como outros elementos aí que for o caso. Tem uma relação muito boa de peso e resistência, né? Boa resistência ao fogo, e também elevada durabilidade, né? Quando tratada. O outro tipo, que é um pouquinho diferente do anterior, o anterior é madeira laminada cruzada, esse é madeira laminada colada. A principal diferença é que agora as fibras são posicionadas paralelamente, né? As lâminas de madeira são posicionadas com as fibras paralelas, né? Isso que proporciona à peça uma maior diversidade de uso, né? A madeira laminada colada é um produto muito amplo que pode ser destinado aí para muitos usos, como vigas, pilares, revestimentos, dormentes, decks, etc. Esse produto é um produto bastante antigo, mas no Brasil ele ainda é muito pouco utilizado, é considerado um produto novo no Brasil. A sua utilização no Brasil vem crescendo, né? Ele tem muitas vantagens, tem uma resistência muito maior do que a madeira bruta. E essa resistência é porque, né, para formar essa madeira laminada colada, você utiliza aqui só lâminas de qualidade, né? Peças selecionadas, sem defeitos, etc. Elas são unidas por esse tipo de ligação aqui, ó, que é uma emenda dentada, né, encaixada aqui nesses dentes. E devido a essa ligação aqui, você tem um produto bastante homogêneo. Uma vantagem desse tipo de madeira é porque, como as fibras são coladas paralelamente, você consegue dar uma curvatura na peça. Então, aqui tem uma possibilidade aqui bem diversificada de aplicação, né? E questão arquitetônica também bem vantajosa, que pode ter elementos curvos, com detalhes arquitetônicos aqui bem interessantes. Entrando um pouquinho agora nas propriedades
da madeira, né, do material em si, características aí físicas, a gente tem duas diferenciações aqui para a madeira. A questão da madeira seca e madeira verde, né? Madeira verde seria uma madeira que tem um teor de umidade igual ou superior aí ao ponto de saturação das fibras, que é em torno de 30%. A partir do que essa madeira vai secando, até mesmo ela ficando ao ar, né? Ela vai perdendo essa umidade e chega num teor de umidade de equilíbrio, que a gente fala madeira seca ao ar, que ela vai perdendo umidade e ela entra em equilíbrio com a umidade relativa do ar. Ou seja, atingir o equilíbrio aí com o meio ambiente. Esse valor de umidade de equilíbrio com o ambiente vai dar algo aí entre torno de 10 e 20% de umidade, mas por norma tem o valor recomendado por norma, que é a norma brasileira NBR 7190 considera como valor de umidade de equilíbrio da madeira, que é 12%. Então, vamos entender um pouquinho essas questões aí relacionadas à umidade. Então, aqui ó, é como se fosse um elemento de madeira que a gente dividiu aqui entre madeira sólida e as águas, né, as umidades que existem nessa madeira. Essa madeira sólida, ela também tem a água presente. Na verdade, não é a água em si como substância, vamos dizer assim, mas a molécula de água. Porque a fórmula química da celulose tem lá a molécula de água nessa fórmula. Só que essa água você não pode eliminar. Se você elimina essa água aqui da madeira sólida, você está destruindo o material, né? Então, uma água de constituição, está presente quimicamente aqui na celulose. As outras que são as águas, né, de umidade mesmo, a água que você consegue evaporar, vamos dizer assim. Então, a gente tem a água livre ou água de capilaridade, que é a água que preenche os vazios capilares. Essa água, então, ela vai ali do máximo de umidade da madeira até o ponto de saturação das fibras. Então, quando você remove essa água, água livre, você não altera as propriedades da madeira, as propriedades mecânicas e físicas. A partir da remoção agora da água impregnada, né, que seria aqui aquela ponto de saturação das fibras e em torno de 30%. Então, a partir da remoção dessa água impregnada, pode ser também chamada de água de adesão, água higroscópica ou água presa, é que você vai ter alteração aí no comportamento físico e mecânico da madeira. Então, esse comportamento físico e mecânico vai ficar alterado com a eliminação aqui dessa água de adesão, água impregnada. Então, aqui você pode ir removendo, né? Aqui algo em torno de 30%, vai diminuindo essa umidade até em torno aqui da umidade de equilíbrio, que por norma é 12%. Aí você tem aqui como se fosse a madeira aqui seca ao ar, vamos dizer assim. Se você continua diminuindo até chegar em zero, você tem a madeira totalmente seca. Então, a gente tem duas situações. Quando a madeira possui somente a água de adesão, ela atingiu sua umidade de saturação ao ar, também chamada aí de ponto de saturação das fibras, né? Que é em torno de 30%. Agora, no caso aí, você tem apenas água de adesão, que é essa água impregnada. Se você remover toda essa água de adesão, você vai ter a madeira a 0% de umidade, que é a madeira totalmente seca. E aí nós temos duas situações. Quando uma peça de madeira seca, né, totalmente seca, 0% de umidade, que ela tem só a parte sólida aqui, a água de constituição, ela é exposta ao meio ambiente, ela tende a absorver a água do meio ambiente e aí ela vai chegar a um teor de umidade de equilíbrio com o meio ambiente. Mas também você pode fazer o contrário, você pode pegar essa madeira que somente tinha água de adesão, algo aqui em torno de 30%, e deixar ela no ambiente, ela vai fazer o quê? Ela vai perder a água para o ambiente, né? Essa água vai evaporar até atingir também o teor de umidade aí de equilíbrio com o ambiente. Vou apresentar agora alguns ensaios
realizados aí na madeira para determinação dessas propriedades. Então, a gente falei anteriormente de teor de umidade. Vamos ver como que esse ensaio é determinado por norma. A equação aqui é a equação básica, né? Independente do material, pode ser a madeira, pode ser solo, pode ser areia, qualquer material que você estiver trabalhando. A umidade desse material é a massa úmida, né? No caso aqui, a gente considera a massa úmida a massa inicial da madeira, né, na condição que ela tiver, menos a massa seca, que seria aqui 0% de umidade, dividido por massa seca. Então, a massa úmida é o corpo de prova na condição que ele está lá no ambiente. A massa seca vai ser a massa aqui, seca em estufa, né, até constância aqui do peso, que seria 0% de umidade. E aí você faz a conta e você acha um valor percentual. O teor de umidade, ele é feito aqui com corpo de prova de 2 centímetros aqui na direção tangencial, 3 centímetros na direção radial, né? Perpendicular aqui às fibras, vamos dizer assim, e 5 centímetros na direção do comprimento da peça. Aqui, então, ali vimos a determinação do teor de umidade. Agora, vamos ver a densidade. A norma brasileira tem duas densidades, densidade básica e densidade aparente. Densidade aparente é a densidade que seria correspondente para 12% de umidade. Então, pela fórmula aqui, é como você tivesse um corpo aqui de prova que ele tivesse a 12% de umidade, e você vai pegar a relação entre a massa e o volume, né? O volume aqui você vai medir as 3 dimensões e fazer a multiplicação. Mas na prática, a gente nunca vai ter um corpo de prova com 12% de umidade. Não tem como você conseguir controlar isso aqui, mesmo você tem um ambiente aí que tenha uma umidade relativa controlada, uma temperatura controlada, não tem como você afirmar que aquele corpo de prova está com 12% de umidade. Então, qual que é o processo? A gente calcula, né, um teor de umidade de determinado corpo de prova ali no ambiente. Então, você tem um corpo de prova que está ali no laboratório e tal, você quer determinar a umidade dele. Você faz o cálculo e vê qual o valor de umidade que deu e qual que é a densidade correspondente. Então, vamos supor que você fez um ensaio de densidade para o corpo de prova, ele deu aqui uma densidade de 0,73 gramas por centímetro cúbico, e esse corpo de prova você calculou a umidade dele e ele estava com 18% de umidade. Mas a questão da densidade aparente, ela tem que ser definida para 12%. Então, a gente vai pegar esses dados e utilizar uma curva aqui para transformar esse teor de umidade para 12%. Esse teor de umidade, não, essa densidade para 12%. É o diagrama de Coleman para correção da umidade. Então, como que a gente faz? A gente pega aqui, ó, esse gráfico, ele tem no eixo X é teor de umidade, no eixo Y, densidade aparente. Então, nós vamos pegar aqui o valor de 18% e traçar aqui uma reta, né? Na umidade aqui, 18% foi o valor calculado. E vamos vir também com a densidade, que deu 0,73 gramas por centímetro cúbico, e traçar aqui uma horizontal até encontrar com a vertical que a gente traçou. Deu esse ponto aqui. Ele não caiu em nenhuma curva das que já estavam definidas no gráfico. Então, nós vamos aproximar uma curva que eu desenhei aqui de azul, né? Paralelo a essas que já existem, né? Para estimar aí esse teor de umidade. Então, eu fiz isso, eu projetei ali mais ou menos uma curva, né? Entre essas duas que já existem. E busquei aqui agora, então eu quero para 12%. Então, eu vim aqui, subi 12%, encontrei com a curva que eu aproximei, e agora eu vou ver quanto que vai dar aqui de umidade, de densidade. Então, 0,71, 0, né? Tá entre os 71 e 72. Então, eu coloquei aqui uma densidade de 0,715 gramas por centímetro cúbico. Então, essa densidade seria a correspondente a 12% de umidade, que seria a densidade aparente. Aqui é o mesmo gráfico, né, os mesmos dados, eu só dei um zoom para vocês visualizarem bem os valores aqui que foram identificados.
Então, aquela que a gente viu é a densidade aparente, né, que seria correspondente aí a 12% de umidade. E a gente tem outra densidade que a norma brasileira estabelece, que é a densidade básica. No caso aqui, o corpo de prova é o mesmo, mas a definição dessa densidade seria massa seca dividido por volume saturado. Então, você vai medir o corpo de prova seco em estufa, né, até atingir a constância aqui da massa, dividido pelo volume saturado. O que é esse volume saturado? É um volume que você vai ter aqui, né, da madeira submersa. Então, você vai deixar a madeira submersa em água, vai medindo ali o volume mesmo, né, as dimensões, L1, L2, L3 aqui dos três lados, de tantas em tantas, de 6 em 6 horas, até você chegar numa variação mínima ali, né, das dimensões que garanta que o corpo está totalmente saturado. Então, essa é a definição de densidade básica. Dentro ainda das propriedades físicas, nós temos a questão da estabilidade dimensional. Então, aqui o mesmo corpo de prova, 2 centímetros por 3 por 5. Essas equações de estabilidade dimensional é para ver o tanto que o corpo de prova, né, vai ter de retração e de inchamento. Retração, então, seria você avaliar qual que é a variação em cada uma aqui das três direções, né, longitudinal, tangencial e radial, em relação à condição de saturado e a condição de seco. Então, a retração, né, ele vai estar saturado e ele vai sofrer o processo de secagem em estufa e você vai ver o tanto em percentual que varia em cada direção. Inchamento é o contrário, você vai ter um corpo de prova seco, um corpo de prova seco que vai estar, que vai ser saturado depois. E aí você vai ver esse inchamento em relação aqui à condição seca, né, de saturado para seco. Tanto que ele aumentou ali as dimensões. Aqui, então, só para você entender, né, essas variações, né, então, aquelas retrações que estavam na direção 1, 2 e 3, né, são essas retrações aqui, axial, radial e tangencial, ok? Aqui alguns valores, né, para vocês terem noção, né, a gente já viu que a retração tangencial é a maior, né, em torno de 7, 14%, radial é em torno de 3 a 6%, e a longitudinal praticamente é zero, pode considerar que é zero, ela é mínima. A variação volumétrica também pode ser calculado em relação ao volume saturado e o volume seco, né? E aqui as definições, o que é volume saturado, o que é volume seco. Mas eu já falei e eu vou reforçar, nessa variação volumétrica, ela pode ser também calculada de forma aproximada, somando essas três retrações que a gente tem aqui, ó. A radial, axial e a tangencial. Dá praticamente o mesmo valor da variação volumétrica. A norma brasileira estabelece alguns tipos aqui de caracterização para as espécies de madeira. Então, ela tem a caracterização completa, né? Tanto da resistência, mas também tem algumas informações aqui de propriedades físicas. Então, esses valores de resultados de ensaios, eles têm que ser referidos para a condição padrão aqui de 12% de umidade. Então, aqui a gente tem aqui características físicas, né? Na caracterização completa, a determinação das duas densidades, básica e aparente, em relação à resistência, determinação aqui tanto da resistência à compressão paralela às fibras quanto normal às fibras. Essas aqui já são as identificações que nós vamos usar ao longo do curso. F significa resistência, o C, compressão, 0, paralelo e 90, normal às fibras. Tração, também paralelo, né? FT 0 e normal às fibras, FT 90. Apesar desse valor aqui, que a norma exigia esse tipo de ensaio para caracterizar uma espécie de madeira,
Mas na prática, você nunca faz um projeto com uma peça trabalhando a tração normal às fibras, porque a resistência é muito baixa. Então, ela não permite que uma peça seja projetada para trabalhar a tração normal às fibras, né? A paralela às fibras, ok, porque o valor é elevado. Cisalhamento, nós temos o FV0, que é o cisalhamento paralelo às fibras, e as resistências de embutimento, que são utilizados aqui no caso de ligações pregadas, ligações parafusadas, que seria a resistência aqui de esmagamento da madeira. Temos também alguns tipos de caracterização, mas então essa aqui é a caracterização completa, mais simples, né? Por exemplo, a caracterização mínima, que exige só as duas densidades, né? Densidade básica e densidade aparente, e a resistência dos esforços que são mais usuais, né? Que é a compressão paralela às fibras, a tração paralela às fibras e o cisalhamento paralelo às fibras. Então, na caracterização mínima, você vai ter, então, os três resultados, né? De compressão, tração e cisalhamento paralelo às fibras, que são os valores aqui maiores, né? Que aproveitam melhor o material, vamos dizer assim. A norma ainda permite uma classificação mais simplificada ainda, que é para o caso de espécies já conhecidas, espécies usuais, que na verdade, nesse caso, o único ensaio que você vai fazer, né, que você vai ter o resultado, é o compressão paralela às fibras, FC0. E a partir desse valor de FC0, você determina aquelas outras propriedades que a gente viu da caracterização completa, né? O FT de tração, C90, que é a compressão normal às fibras, o embutimento paralelo e normal às fibras, e o cisalhamento. Aí tem uma diferença de cisalhamento aqui, tanto para coníferas e para dicotiledôneas. A gente observa que a resistência normal às fibras, ela é 1/4 da resistência paralela às fibras, e já a resistência à tração, né, é um valor maior. Aqui eles só inverteram aqui a relação, né? Eu coloquei igual está escrito na norma, mas se você colocar FT0 dividido por FC0, vai dar um valor maior do que 1 aqui. A resistência de embutimento paralela às fibras é igual à resistência à compressão paralela às fibras, e a normal às fibras seria 25% aqui, né, do outro valor. Foi falado da caracterização da resistência, agora a gente vai ver a caracterização da rigidez, né, que é relacionada aí ao módulo de elasticidade. Também, né, referida à condição aí de 12% de umidade. Então, a gente, na caracterização completa, vai determinar os dois módulos de elasticidade em relação à compressão, paralelo às fibras e normal às fibras, né, o módulo de elasticidade médio. No caso, esse ensaio é feito a partir do ensaio de resistência à compressão e determina aí o módulo de elasticidade a partir da curva tensão-deformação. Na caracterização simplificada, só é determinado o EC0, médio, e aí você calcula o EC90 a partir do valor do EC0 Essas médio. Propriedades que a gente viu de resistência, né, e tração, compressão, embutimento, etc., as propriedades também do módulo de elasticidade, elas devem ser apresentadas, né, para umidade de 12%. Então, como que a gente faz? Você vai realizar esses ensaios que foram apresentados para a umidade lá que a sua amostra se encontra no laboratório, né? E aí você vai calcular esse teor de umidade e calcular a resistência dessa amostra. Depois você tem que corrigir esse valor de resistência para 12%. Então, essa que é a equação de correção da resistência para 12%, ok? Então, esse aqui é o seu valor de resistência no teor de umidade que a sua peça se encontra lá no laboratório, e essa aqui é a umidade dela que você calculou daquela amostra. Então, aqui, na verdade, essa fórmula pode ser aplicada se a sua amostra está dentro do intervalo aí de 10 a 20% o teor de umidade. Aí você faz a correção para 12%. Da mesma forma, a rigidez. Corrige através dessa equação aqui.
a gente observa nessa equação que, de acordo com aquelas curvas que a gente viu de comportamento da resistência em função do teor de umidade, quanto maior for a umidade, menor a resistência. Então, se você, às vezes, tinha uma peça que estava com teor de umidade aí de 16 e deu um determinado valor de resistência, quando você corrigir para 12, essa resistência vai aumentar, né? Porque você vai estar como se estivesse tirando água dessa peça, vai estar secando ela, vai estar uma resistência maior. Então, só para a gente entender todos esses esforços solicitantes que eu mencionei anteriormente, então, isso aqui que é resistência à compressão paralela às fibras, né? A força, ela age paralelamente às fibras. No caso, a peça é posicionada aqui, ó, no sentido do comprimento da árvore, né? Vamos dizer assim, do crescimento da árvore, né? A força está agindo aqui no eixo axial, no eixo longitudinal da peça. Normal às fibras é o contrário, né? A força está agindo aqui perpendicular às fibras, é como se a peça estivesse trabalhando deitada. Aqui a peça está trabalhando em pé, né? Como se fosse um pilar, vamos dizer assim. E aqui a peça está trabalhando deitada, é o FC 90. Nessa condição aqui, a madeira é muito menos resistente, é 1/4 dessa resistência, porque aqui acontece esmagamento, né, das fibras, então a madeira perde resistência. A compressão inclinada das fibras em termos de valores, ela tem um valor intermediário aqui em relação a esses dois, né? Esse aqui é o maior valor, esse é o menor valor, e aqui está intermediário. Na compressão inclinada das fibras, ela acontece muito nas ligações por entalhe, em estruturas de madeira, em que a força chega com um ângulo aqui, ó, inclinado em relação às fibras. Mas, se você souber qual que é o valor desse ângulo que a força faz em relação às fibras, você pode calcular o valor da compressão inclinada das fibras a partir do valor do FC0, FC paralelo, né, da resistência paralela às fibras, e do valor de 90 com essa equação aqui. Tração da mesma forma, né? Nós vamos ter tração paralela às fibras e tração normal às fibras. Esse valor é muito baixo e a norma brasileira nem permite que você faça um projeto com uma peça trabalhando com tração normal às fibras. Cisalhamento, a gente pode acontecer 3 tipos de cisalhamento na teoria, mas em geral esse aqui que é o tipo que vai acontecer numa estrutura em si, porque é isso aqui que vai acontecer a peça deslizar, né, rachar, vamos dizer assim, em relação às suas fibras, tá? Que é o cisalhamento horizontal. A carga é aplicada paralela às fibras. Isso aqui que é um ensaio normatizado, o FV0. Esse caso aqui é muito difícil de acontecer, porque antes de ter esse cisalhamento aqui, já está esmagando por compressão essa face. E da mesma forma que também, em relação aos anéis de crescimento aqui, ó, que seria um cisalhamento transversal, a resistência da madeira é muito grande, é difícil ela deslizar dessa forma, ela vai acabar deslizando aqui, ó, no sentido das fibras. Na flexão, acaba que combina alguns esforços, né? Os esforços solicitantes na flexão. A gente, se tiver esse momento aqui positivo, né? Que traciona embaixo e comprime em cima, a gente tem as fibras superiores solicitadas por compressão, paralelas às fibras, as fibras inferiores solicitadas por tração, e vai ter também o efeito do cisalhamento. E na região dos apoios, né? Se for uma peça biapoiada, devido aqui às reações de apoio, vai ter compressão normal às fibras também na região dos apoios. Falando um pouquinho sobre o ensaio de compressão paralela às fibras, ele é feito com um corpo de prova de acordo com a norma padronizado de 5 centímetros por 5, né, um corpo de prova de seção transversal quadrada, e 15 centímetros aqui ao longo do comprimento longitudinal, né, da direção das fibras aqui, 15 centímetros. Então, aqui tem alguns corpos de provas que foram rompidos a compressão. Pode ver que acontece esse esmagamento aqui próximo a onde que está sendo aplicada a carga, né? Esse deslizamento. Aqui já rompeu de um outro formato.
esse que tem até um nó aqui, um defeito nesse corpo de prova, mas em geral a forma mais comum de ruptura é esse esmagamento. Acontece às vezes de, né, o próprio equipamento que está aplicando a força vê que a força já está caindo, né, e para o ensaio. Às vezes, se você continuar esse ensaio por mais tempo, ele vai abrir aqui, ó, e vai afastar, né, tender a afastar as fibras. Mas às vezes, em geral, por questão de segurança, quando acontece isso aqui, você vê que já rompeu, né, já não está resistindo mais e para o ensaio. Mas se fosse executar até um ensaio aplicando mais carga, né, e abrir aqui o corpo de prova, separando aqui as fibras. Tem esses resultados aqui, né, mostrando aqui as medidas, né, do lado aqui do corpo de prova. O correto é você tirar 3 medidas e fazer uma média para cada um dos lados. A força que foi aplicada em Newton. E aqui a tensão em MPa, né? Se você trabalhar com as unidades de Newton em milímetro quadrado, o seu resultado já vai sair em megapascal. Então, nesse exemplo aqui, esse corpo de prova teve uma resistência aí de 40, aproximadamente 40 megapascal. O ensaio de tração paralela às fibras é um ensaio um pouco mais complicado de ser executado, porque ele exige um corpo de prova aqui padrão, que é mais difícil de ser feito. A norma permite que 2 modelos de corpo de prova, um com seção retangular e outro com seção circular. Esse com seção circular, ele é bem trabalhado, né? Um corpo de prova que é difícil de ser executado, precisa aí de algum trabalho aí de marcenaria para ser feito, né? Um profissional aí da área, porque ele aqui é circular, né? Com um diâmetro aqui maior, igual a 3,5 centímetros. E aqui, né, tem essa redução aqui, né? Um raio aqui de vatura. E nessa região central aqui, no mínimo 2 centímetros de raio, né? Na verdade, raio não, desculpa, é de diâmetro, tá? Aqui também é o diâmetro. Agora, já o corpo de prova retangular, ele tem aqui nas extremidades um tamanho de 5 centímetros por 2, aí ele sofre uma redução, e aqui ele pode ter uma seção aqui de 7 milímetros internamente. O ensaio de cisalhamento paralelo às fibras, ele é feito com esse corpo de prova aqui que tem esse dente. Essa direção aqui é a direção das fibras, ok? Porque a ideia é aplicar a força nesse ponto aqui, ó, e dessa forma provocar o cisalhamento paralelo às fibras nessa região. E aqui o corpo de prova estaria apoiado. Essas são as dimensões, né? 5 por 6,4, 3, 2, 5. Aqui é dados reais aqui de um corpo de prova que foi feito para esse ensaio, né? Você vê que tem uma pequena variação aqui nas dimensões, porque você não consegue, né, cortar com essa precisão aqui. Esse adaptador aqui, a gente que desenvolveu aqui para a universidade, né, para poder fazer esse ensaio de cisalhamento, né? Então, foi até o Luiz Alberto que fez esse projetinho aqui pra gente, foi nosso aluno, formou aqui na UENG, Monlevade. Aí ele criou esse modelinho, né? De certa forma o corpo de prova fica preso aqui, apoiado, e aí você vem com a força e aplica só nessa direção e você consegue cisalhar o corpo de prova aqui nessa região. Aqui então é mostrando, né, como que o corpo de prova fica posicionado, né, mostrando que realmente na hora que aplica a força vai cisalhar aqui nesta região. Aqui alguns dados, né, isso aqui é a área de cisalhamento, né, a gente viu lá as dimensões padronizadas, e aqui os resultados que foram obtidos para esse corpo de prova. Todos esses ensaios que foram apresentados aí de forma mais resumida, eles estão bem detalhados aqui no anexo B da norma de estruturas de madeira. Além dos ensaios que eu apresentei, né, umidade, densidade, tração paralela às fibras, compressão paralela às fibras, cisalhamento paralela às fibras,
tem todos esses outros ensaios aqui normatizados. Encerrando, então, esse capítulo de propriedades da madeira, vou falar sobre a fluência, que é a deformação lenta, que é um fenômeno que ocorre aí com a maioria dos materiais de construção. Então, esse fenômeno ele acontece quando os elementos, né, as amostras aí, estão solicitadas por cargas de longa duração. Cargas aí que são aplicadas na estrutura por um longo período de tempo. Porque, em geral, os ensaios que a gente faz no laboratório, ensaio de resistência à tração, resistência à compressão, etc., são ensaios rápidos, né, imediatos. Então, você põe aquela peça ali e faz a carga ali variar de 0 até a força de ruptura em questão de minutos. Mas na prática, uma estrutura que está existindo na prática, seja ela de madeira, de concreto, de aço, a carga permanece aplicada na estrutura ao longo aí de anos, décadas, né? Às vezes até séculos, que tem estruturas aí com mais de 100 anos. E a carga continua aplicada nessa estrutura. Então, quando a gente tem esse carregamento por um longo período de tempo, a gente observa que mesmo sem aumentar o valor da carga, aquela peça ela continua se deformando, né? Vai continuar sofrendo deformação. Então, quando uma peça de madeira está solicitada por um carregamento de longa duração, a gente observa um aumento das deformações. No caso aqui, a gente está considerando deformação à flecha, né? Ao longo do tempo. Esse que é o fenômeno que é conhecido como fluência ou deformação lenta. Então, vamos entender isso aqui através do gráfico. Então, a gente tem aqui no eixo X, né, o tempo de aplicação da carga em semanas, e aqui no eixo Y, a flecha, que seria essa medição aqui da deformação aqui vertical da viga no meio do vão. Então, aqui a gente tem uma viga de madeira, né, uma amostra aqui de madeira, em torno aí de um comprimento de 64 centímetros, né, 639 milímetros. A região aqui, a seção transversal de 11 milímetros por 19 milímetros, que dá aproximadamente aí 1 centímetro por 2 centímetros. Então, uma amostra aqui pequenininha, né, pequena aqui de madeira, dimensões reduzidas. E a gente tem 2 quilonewtons aqui aplicados, equidistantes aqui dos apoios. Então, esse trecho aqui central, ele vai estar solicitado apenas por momento, vai estar solicitado por flexão pura, apenas momento agindo aqui nesse trecho central. Não tem força cortante, né? Porque aqui a reação de apoio vai ser 2 kN, que anula com esse 2, então esse trecho central só tem momento agindo e constante nessa peça. Aí a gente observa que quando aplicou a força aqui, ó, imediato, já teve a deformação aqui imediata, aqui, que foi em torno de 4 milímetros. E essa força continuou, aplicou então 2 kN, equidistantes aqui dos apoios, né? E foi lá e mediu a deformação, deu 4 milímetros. Não mexeu com essa força, continuou os 2 kN aplicados. E o que foi observando? Com o passar do tempo, 1 semana, 2 semanas, 4, 5, essa flecha foi aumentando, mesmo sem ter aumentado a carga. Então, foi aumentando, aumentando, chegou um ponto que estabilizou, né? Mesmo aqui aumentando as semanas, né? Em torno aqui de 7 semanas, que atingiu o máximo, que foi 6 milímetros. Aí continuou 8 semanas, 9 semanas, 10, praticamente estabilizou aqui nessa flecha máxima de 6 milímetros. Retirou o carregamento, você viu que ele se recuperou, né? A deformação, ela voltou, né? Só que a gente observa que mesmo assim ainda ficou uma deformação permanente de 1 milímetro. Se tivesse aqui no regime, né, com comportamento elástico do material, ao retirar o carregamento, deveria ter voltado aqui a 0 de deformação. Mas já observa-se aqui, já teve uma deformação plástica, né, uma deformação permanente aqui de 1 milímetro. Então, isso que é